Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula. Eu sou o professor Gilvano, sou professor de Educação Física. Peço que você pegue o seu caderno, pegue sua caneta para fazer as anotações, tudo aquilo que você achar que é importante para essa aula, beleza? Vamos começar então essa aula falando do tema dela, que vai ser sobre lutas. Vamos falar hoje um pouco sobre capoeira. Vamos fazer um resumo, iniciando ela, o resumo da aula anterior. Vamos lembrar o que a gente discutiu. A aula anterior a gente falou um pouco sobre a introdução às lutas, falamos sobre o conceito de lutas, o que é, as características, e hoje a gente vai fazer um resumo e depois vamos falar sobre aspectos históricos da capoeira. Então, vamos lá. Conceito de luta, a gente falou na aula passada. O que são? São disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas, estratégias de desequilíbrio, golpes, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. Ou seja, ele vai utilizar de várias técnicas, dentre essas técnicas principais, são o desequilíbrio, o golpe, a imobilização ou a exclusão. Isso vai depender muito de qual luta está sendo realizada, está sendo praticada, qual tipo é a modalidade. E ele vai utilizar de ações de ataque e defesa. Então, em algum momento ele pode estar atacando, ele pode estar defendendo, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Falamos também sobre o surgimento das lutas, falamos de como ela surgiu, sabemos então que a luta ela é bastante antiga. Vimos que lá no tempo do homem da caverna, no homem pré-histórico, ele já tinha necessidade de realizar a luta. Por quê? Finalidade de defesa, autodefesa, proteção ou para caça. Então a luta era no instinto primitivo de sobrevivência. Já hoje não, a luta já é um esporte com regras e características específicas de cada modalidade. Falamos também sobre a história da luta, como ela surgiu enquanto esporte. Então vimos que há registros de há mais de 3.000 anos antes de Cristo, a luta já existia em regiões como, por exemplo, a Babilônia, o Egito, a Índia e a China. Aqui uma imagem que representa esse período. Vimos também sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade, em que a luta ela já era praticada nesse período. Então a primeira luta, a primeira competição em Jogos Olímpicos da Antiguidade, ela ocorreu em 776 a.C., na Grécia Antiga. E quais eram as lutas praticadas lá? Então a gente viu que as lutas praticadas naquela Olimpíada foi a luta grega, o pugilato e o pancrácio. Cada uma dessas lutas tem a sua característica. O pancrácio, então, ele era praticado por gregos e romanos. Ele se utilizava de vários golpes, dentre eles alguns exemplos aqui são os socos, chutes, joelhadas, cotoveladas, cabeçadas, estrangulamentos, quedas, arremessos, agarramentos, torções, chaves, imobilizações, dentre outros. Então, a gente citou que isso aqui poderia ser uma luta que, a partir dela, surgiriam lutas como, por exemplo, o MMA, que tem características semelhantes. Porém, o pancrácio não tinha tantas regras como as lutas modernas hoje têm. Vimos também sobre a luta greco-romana, que são lutas praticadas pelos gregos e pelos romanos. O que a gente viu na aula passada? Que como a luta começou a ser difundida, ela se espalhou no período europeu, no continente europeu, então lá no século XIX, quando ocorreu a primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, lá em 1896 na Grécia, na cidade de Atenas, a luta greco-romana ela fazia parte do repertório de competições dessas Olimpíadas. Vimos também sobre as lutas indígenas, características aqui do Brasil. O uca-uca seria uma das modalidades de luta mais conhecidas. Ela é praticada pelos povos indígenas Bacaíri e os povos do Xingu. São disputadas enquanto modalidade dos jogos dos povos indígenas, mas antes dela ser uma luta indígena, ela é um ritual tradicional que serve para testar a força dos jovens índios. Vimos também sobre a classificação das lutas, na qual tivemos uma tarefa. Vimos que ela pode ser classificada de várias maneiras, Então, uma delas é
de acordo com a distância, em que a gente pode analisar ela de três maneiras: lutas de curta distância, média e longa distância. Alguns exemplos de lutas de curta distância: o judô, o sumô e o jiu-jitsu. Então, são lutas em que há grande aproximação entre os oponentes. De média distância, seria o karatê, o taekwondo e o muay thai. Então, são lutas que há aproximação, mas ela não é constante, não é o tempo todo em que esses atletas estão em contato. E de longa distância, que utiliza, no caso da esgrima, né, e o kendo, de equipamentos que faz essa aproximação durante a disputa. A luta também ela pode ser classificada de acordo com o tipo de golpe, e aqui basicamente temos duas características, que são golpes de percussão, ou seja, pode ter socos, chutes, e lutas de domínio. Então, na percussão, o objetivo é o quê? Tocar o adversário, utilizando então, soco, chute, joelhadas, cotoveladas. Alguns exemplos dessas lutas: Muay Thai, Karatê, Taekwondo. Então, são lutas de média distância. E ela também pode ser caracterizada como luta de domínio. Então, o objetivo é agarrar e imobilizar o adversário com a utilização de chaves, estrangulamentos, imobilizações e etc. Exemplo: o judô, o jiu-jitsu, que são lutas de contato. São lutas em que há uma curta distância entre os oponentes. E agora a gente vai falar sobre a capoeira. Então, a capoeira ela é um esporte bastante conhecido no Brasil, é um dos esportes de luta que é genuíno brasileiro, porém ele tem as suas origens e a gente vai hoje nessa aula analisar a história da capoeira, como ela surgiu, como que ela foi surgir no Brasil, quais são os contextos históricos dessa modalidade de luta. Tá? Então vamos começar lá no século XVI. Então, o que aconteceu nesse período? Nessa época, muitos negros estavam sendo transportados de navio vindo do continente africano, em sua maioria do país chamado Angola. Então esses negros chegavam para o Brasil para serem comercializados enquanto escravos. Nesse mesmo período, enquanto eles eram escravizados, eles também sofreram muita repressão. Então eles eram obrigados a realizar o seu serviço de maneira praticamente forçada. E muitas vezes havia violência contra esses negros. E aí, como uma forma de proteção em que eles poderiam tentar se proteger dessa repressão, dessa violência dos seus colonizadores, eles começaram a praticar movimentos de autodefesa. Esses movimentos de autodefesa, eles se realizavam numa região da fazenda em que tinha bastante mata. Uma região de bastante mata é conhecida como uma capoeira. Então, quando eles estavam praticando esses movimentos de defesa, eles se realizavam em um local que era não visível para os seus colonizadores, para que eles não pudessem ver o que eles estavam fazendo, mas ainda assim se preparar para que quando eles fossem violentados, eles teriam uma maneira de se proteção. Não necessariamente de ataque, né? Mas eles pudessem saber como se proteger. Como eles realizavam essa prática, né, nesse ambiente, no meio da mata chamada de capoeira, essa prática de autodefesa desses povos começou a ser conhecido como capoeira. Então, uma das teorias da origem do nome capoeira se dá por esse motivo. Seguindo, falando ainda sobre a história da capoeira, os senhores de engenho, eles proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. E a capoeira no meio da mata era praticada como luta mortal, porém, na fazenda era praticada como um movimento de dança, um movimento coreográfico. O que isso significa? Que os senhores que eram donos desses escravos, eles proibiram que os escravos eles praticassem qualquer tipo de luta. Então eles não poderiam ter o desenvolvimento de técnicas de autodefesa, com medo que eles pudessem, de alguma maneira,
ter habilidade suficiente de não sucumbir às práticas que eles eram submetidas, que era trabalhar na fazenda. Então, o medo dos colonizadores era justamente isso, que eles pudessem se defender e depois eles não quisessem mais fazer o que era obrigado. Então isso eles proibiram. Então a capoeira, né, essa prática chamada de capoeira era proibida. Qualquer tipo de luta era proibido para os escravos. Então como que eles fizeram, né, os negros fizeram para que pudesse continuar praticando esses movimentos de autodefesa sem que os colonizadores na fazenda percebessem isso. Então, como que eles faziam? Então, lá no meio do mato, lá na capoeira, a prática da capoeira então, era praticada como uma luta mortal, ou seja, eles desenvolviam técnicas de ataque e defesa, né, com um princípio de autoproteção ou de ataque, se necessário. Mas, quando eles faziam a prática desses mesmos movimentos na fazenda, então na fazenda eles eram vistos por todos, eles praticavam utilizando ritmos e movimentos de suas danças africanas. Então eles mesclavam movimentos de lutas com movimentos de dança, adaptando a um tipo de luta uma arte marcial disfarçada de dança. Então nessa imagem aqui a gente consegue observar isso. Utilizava também dos instrumentos, né, a instrumentalização, utilizando de movimentos como dança, com ritmos, com movimentos das suas danças de origem africana, e mesclando com os movimentos de luta. E aí, por isso que até hoje a luta, a capoeira ela é considerada uma luta, mas também é considerada uma dança. Tá? Então, por esses motivos que a gente viu aqui. Continuando com a história da capoeira, então isso a gente entende como a capoeira de Angola, que é um tipo de capoeira. A capoeira de Angola, então, ela tem esse nome justamente por isso, porque os negros vindo do país de Angola, na África, eles praticavam essas artes marciais disfarçado de dança lá na capoeira, então começou a ser chamado pelos seus colonizadores, né, de capoeira e de Angola devido ao país de onde eles eram transportados, seus países de origem. Com as fugas em massa das fazendas, o que isso significa? Que muitos escravos, muitos negros, eles conseguiram fugir das fazendas. Então eles fugiam e a capoeira, dessa maneira, ela se afirmava como uma arma de defesa nos quilombos. O que é os quilombos? Os quilombos eram as regiões, os locais onde eles ficavam como um ambiente de proteção, um local onde eles iriam quando eles conseguiam fazer essa fuga das fazendas. Então eles fugiam da fazenda, iam para uma outra região e lá eles, como a gente vê na imagem, é que eles viviam nessa região, eles plantavam, eles erguiam suas casas. Essas regiões eram chamadas de quilombo. E um dos quilombos mais conhecidos na história é o Quilombo dos Palmares. Tá? Ficava localizado onde? Na Serra da Barriga, na então Capitania de Pernambuco na época. Hoje, na verdade, é município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Então a gente consegue ver aqui na imagem, em destaque em vermelho, esse município que fica lá no estado de Alagoas, o município de União dos Palmares, que naquela época foi chamado de Quilombo dos Palmares, como um dos principais refúgios dos escravos que conseguiam fugir das fazendas. E como proteção nesses quilombos, eles utilizavam da capoeira cada vez mais como uma arma de defesa desses quilombos. Então vamos para o nosso primeiro quiz de hoje, com uma pergunta bastante simples, que é o que a gente tem conversado até agora. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte: como surgiu a capoeira? É uma pergunta simples, mas precisamos pensar aqui nas alternativas. Então vamos lá. Alternativa A. Ela surgiu como uma forma de proteção dos negros em Angola. B. Surgiu das artes marciais africanas. C. Surgiu como forma de proteção dos negros escravizados vindo para o Brasil. Ou D.
foi criada por Zumbi dos Palmares. Tá? Então, um tempo para vocês pensarem e daqui a pouquinho a gente volta com a resposta correta. Tudo bem? Muito bem, voltamos e agora vamos com a resposta correta. Então, a resposta correta, para quem colocou C, é a resposta correta. Essa é uma pergunta bastante fácil, né? Então, ela surgiu como forma de proteção dos negros escravizados vindo para o Brasil, né? A D aqui não é, a gente ainda nem falou sobre Zumbi dos Palmares. A B também não é. Né? A A que poderia confundir mais como proteção dos negros em Angola. Não, ela foi surgir no Brasil como proteção dos negros que foram escravizados, vindo de Angola. Então, vamos dar sequência à nossa aula de hoje, falando sobre a história da capoeira. E agora a gente já vê aqui a imagem de Zumbi dos Palmares que apareceu ali na nossa pergunta anterior. Vamos lá, já chegamos e vamos descobrir quem foi Zumbi dos Palmares, uma
figura bastante importante, bastante citada quando a gente fala da história da capoeira. Quem foi Zumbi dos Palmares? Então, primeiro, ele nasceu em 1655 em Alagoas. Alagoas é o mesmo estado, então, que a gente viu que ficou o Quilombo dos Palmares, e por isso o nome Zumbi dos Palmares. E quem foi Zumbi dos Palmares? Então, Zumbi dos Palmares foi um representante da resistência negra à escravidão na época do Brasil colonial. Tá? O que aconteceu? No ano de 1675, o Quilombo, então lembra que a gente falou do Quilombo dos Palmares, o Quilombo é a região, o local onde os negros que fugiam das fazendas viviam. E em 1675, ele é atacado por soldados portugueses. E Zumbi dos Palmares, ele foi um dos principais guerrilheiros nessa batalha. E como referência, como um dos grandes nomes da luta contra a repressão. Então, ele foi resistência contra a escravidão no Brasil. Então, é uma das pessoas mais significantes naquele período, né, desse período de escravidão, em que os negros eram escravizados no Brasil, né, e ele foi referência justamente por isso, né, por essa batalha que aconteceu lá em 1675. No dia 20 de novembro de 1695 foi o dia que ele faleceu. Então, ele morreu nesse período. E olha que interessante, no dia 20 de novembro de todos os anos, a gente comemora, né, o Dia da Consciência Negra ocorre justamente nesse dia. Justamente em referência à data em que ele morreu. Tá? Então, isso é resumidamente, de uma maneira bem simples, né? Tem muito mais detalhe, tem muito mais coisas que a gente poderia falar sobre Zumbi dos Palmares, mas como o tempo é curto, e não é o objetivo falar só dele, falar da história da capoeira, mas também não tem como falar da história da capoeira sem citar Zumbi dos Palmares como uma grande pessoa de relevância na história da capoeira. Vamos lá, nosso segundo quiz. Pergunta é, quando é comemorado o Dia da Consciência Negra? Opa, acabamos de falar. Vamos ver se vocês lembram. Vamos lá. Alternativa A, no dia 20 de novembro, devido à morte de Zumbi dos Palmares. Alternativa B, o dia 3 de outubro, devido ao surgimento da capoeira. Alternativa C, 19 de setembro, devido à morte de Zumbi dos Palmares. Ou 20 de outubro, devido à abolição dos escravos. Então vamos lá. Um minuto para vocês pensarem e a gente já volta aqui com a resposta correta, ok?
Muito bem, essa estava bastante fácil, né? Então, para quem falou a alternativa A, acertou. Não, Dia da Consciência Negra no Brasil, é no dia 20 de novembro, devido à morte de Zumbi dos Palmares. Continuando, falando sobre a história da capoeira, numa linha cronológica, numa sequência didática, nós vamos falar alguns anos importantes que foram de grande relevância para a capoeira no Brasil. Então, em 1888, o que aconteceu? Nós tivemos a Lei Áurea. O que foi a Lei Áurea? A Lei Áurea ela aboliu a escravidão no Brasil. Tá? Quando a Lei Áurea ela foi assinada, e os escravos, então os escravos não poderiam mais, né, ser considerados escravos no Brasil, a capoeira ela começou a ser vista como uma prática violência, né? Uma prática violenta. Então, até 1930, a capoeira ela ficou proibida no Brasil. Justamente por isso, por ser visto como uma prática de violência, né? Então, já que já não existia mais escravos no Brasil, então a capoeira também não poderia ser aceita. Esse era o entendimento naquela época. Tá? Porque a prática da capoeira, há relatos que ela foi utilizada também como uma maneira imprópria naquele período de movimentos de ataque, né, e defesa, de maneira em que o uso dela não era adequado. Então, foi proibida, até esse ano aqui de 1930. Nesse ano, 1930, aconteceu algo importante. Aí teve mais uma pessoa importante, uma figura relevante na história da capoeira no Brasil, que é o Mestre Bimba, que é esse senhor aqui na imagem. Tá? Então, ele também é um capoeirista. O que aconteceu? O Mestre Bimba, naquele período, ele apresentou a luta para o então presidente na época, Getúlio Vargas. Ele foi lá, fez a demonstração, mostrou o que era a luta, apresentou a luta, explicando que não era uma prática violenta. Tá? O presidente, então Getúlio Vargas, ele gostou, né, daquilo que ele viu, ele gostou daquilo que o Mestre Bimba apresentou para ele. Ele gostou tanto da arte que transformou em um esporte nacional brasileiro. Tá? Na época não era chamado de capoeira, então a capoeira, esse nome ele voltou a ser utilizado alguns anos depois, mas a prática que já era realizada pelos negros escravos naquele período anterior a 1930, né, anterior a 1878, inclusive, né, o ano da abolição dos escravos. Nesse período de 1930, então, ela voltou a ser praticada, mas com algumas características diferentes daquela capoeira que era chamada de capoeira de Angola. Tá? Em 1932, o Mestre Bimba, em Salvador, na Bahia, então, digamos que ele criou a capoeira regional, digamos que ele seja o criador desse estilo de capoeira. Por que estilo de capoeira? Então, a gente tem dois estilos, né? Capoeira de Angola, que a gente viu anterior, que conta toda a história do povo escravizado no Brasil, vindo de Angola, que criou a capoeira utilizando de movimentos rítmicos como um propósito de proteção, de defesa. Em 1932, o Mestre Bimba ele cria a capoeira regional, né, lá na Bahia. Qual é a característica da capoeira regional? Então, ela caracteriza-se pela mistura da malícia da capoeira de Angola com o jogo rápido de movimentos ao som do berimbau. Então, começou nesse período a ter a musicalização, utilizando de instrumentos de capoeira, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, aqui um dos exemplos de instrumentos, né, o berimbau. E os golpes, eles eram mais rápidos e secos. Então, podemos dizer que havia mais ginga no movimento. Então, os movimentos eram mais acrobáticos, movimentos que não visavam, então, nesse momento, o ataque ao oponente, porque não havia mais a necessidade de você atacar alguém. Então, ele começou a ter características de luta, sem perder as características de dança, né? Justamente por isso, você não precisava atacar mais ninguém.
mais utilizados, então, de golpes, né? Então aí vão surgindo novos golpes, com movimentos mais dinâmicos, tá? Mas sem perder essa malícia, né, da capoeira de Angola, que seria a origem da capoeira. E a capoeira regional seria a organização disso enquanto luta no Brasil. Então a gente vai fazer uma atividade agora. Pesquisa bem simples. Vamos pesquisar quais são os movimentos básicos da capoeira regional. Então, provavelmente você já deve ter tido, né, contato com a capoeira, diretamente ou indiretamente, já deve ter visto em algum filme, já deve ouvido falar em alguns movimentos, já conhece alguém que pratica capoeira ou já praticou capoeira. Então você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer um levantamento de nomes de movimentos básicos da capoeira, tá? Alguns podem ser golpes. Pesquisa e vai colocar aqui embaixo somente um nome, tá? Coloca no seu caderno somente um nome do movimento, porque esse movimento a gente vai analisar e vai entender ele melhor nas próximas aulas, tá? Então vocês vão ter um tempo e daqui a pouquinho eu volto com alguns exemplos, tá, de movimentos básicos da capoeira, beleza? Então, um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, voltamos com a resposta, né? Aqui não existe uma resposta única, porque são vários os movimentos, mas eu selecionei alguns que são alguns dos mais conhecidos. Dentre eles temos aqui a ginga, cocorinha, o AU, a bênção, meia lua de frente, né, e etc. Então, significa que tem muito mais movimentos. Então, se você colocou alguns desses, está certo. Se você colocou alguns que são diferentes, também está certo. O importante é você já ter isso aqui como referência, porque na próxima aula a gente vai entender um pouquinho. Vamos trazer algumas imagens, alguns exemplos de movimentos básicos da capoeira, né, e como que realiza esses movimentos. Tá? Então, a aula de hoje foi isso. Né? É entender um pouco, de maneira rápida, resumida, o contexto histórico da capoeira no Brasil, entender que ela é uma luta, também é uma dança. Por que é uma luta e por que é uma dança? É importante saber que ela foi criada no Brasil, então ela é um esporte de luta genuíno brasileiro, em que temos a capoeira de Angola, temos a capoeira regional, tá? Cada um com as suas características e a sua importância num período histórico. E esse era o propósito nessa aula, a gente entender um pouquinho sobre o contexto histórico da capoeira, como que ela surgiu. Tá? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.